pessoal, continuando o nosso estudo referente às sequências numéricas, vimos que elas têm características. E essas sequências podem ser divididas em progressões aritméticas e progressões geométricas. Para entender um pouquinho sobre progressões geométricas, vamos analisar este exemplo. Suponha que uma pessoa envie um e-mail a duas pessoas diferentes e cada uma dessas duas pessoas encaminhe esse e-mail a outras duas pessoas e assim por diante, como o esquema. Aqui nós temos representado no esquema a pessoa que está enviando o e-mail. A primeira pessoa envia este e-mail a duas outras pessoas e cada uma das outras duas pessoas envia o e-mail a outras duas pessoas. Assim, nós vamos aumentando a quantidade de e-mails. Cada uma dessas pessoas envia o e-mail a outras duas pessoas. Desta forma, nós vamos observar que a quantidade de e-mails está tendo um aumento. Mas como está ocorrendo este aumento? Vamos analisar com números para ficar um pouco mais fácil. Primeira pessoa que enviou o e-mail, a quantidade. Neste momento, nós temos duas pessoas. Neste momento, 4 pessoas. 8 pessoas. E, na nossa última análise, 16 pessoas. Chamando estes termos por A1, A2, A3, A4 e A5, nós vamos observar que a quantidade numérica está aumentando. De 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8 e de 8 para 16. Mas de que maneira está aumentando? A partir do segundo termo, nós vamos observar que os termos estão dobrando seu valor. A quantidade 4 é o dobro de 2, a quantidade 8 é o dobro de 4, a quantidade 16 é o dobro de 8. Se fôssemos fazer uma nova análise, teríamos a quantidade 32, que é o dobro de 16. Vamos observar também que a partir do segundo termo, nós podemos realizar a divisão entre o segundo termo e o primeiro. 2 divididos por 1 é o mesmo que 2. Se fizermos o mesmo cálculo com o termo A3 e o termo A2, nós vamos ter 4 dividido por 2, que também dá 2. Repetindo o processo, A4 dividido por A3. A4 tem valor 8 e A3 tem valor 4. 8 divididos por 4, 2. E assim sucessivamente, vamos observando que a quantidade 2 é presente na nossa sequência. A essa quantidade nós chamaremos de razão. Como então obter a razão? Basta dividir o termo AN por o seu antecessor, o termo AN menos 1. E vamos obter a razão. A razão, neste caso, nós vamos chamar ou representar com a letra Q de quociente. Então, vamos diferenciar bem a PA, onde nós calculamos a razão como o resto de uma diferença entre dois termos, e aí representamos com a letra R, a razão. Na PG, como nós obtemos a razão através do quociente entre dois termos, representaremos com a letra Q. Vamos ver outros exemplos. Vamos definir a razão em cada uma dessas sequências geométricas. Lembrando que vamos definir a razão através do quociente entre AN por AN menos 1. No primeiro exemplo, nós temos os valores A1, A2, A3,
A4, A5, ao infinito. Destacando A2 divididos por A1. O termo A2 corresponde ao número menos 3 e o termo A1 corresponde ao número 1. Menos 3 divididos por 1, menos 3. Vamos observar que em toda sequência existe a multiplicação por menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes menos 3, 9. 9 vezes menos 3, menos 27. E menos 27 vezes menos 3, 81. Podemos então afirmar que, quando nós temos uma razão menor do que zero, nós temos uma PG alternante, pois os valores estão se alternando em positivo e negativo. Se formos representar graficamente para analisar este movimento, nós vamos observar que o nosso termo A1 corresponde ao número 1. A2 corresponde ao número menos 3, A3 ao número 9, A4 ao número menos 27 e o nosso termo A5 ao número 81. Então, ora está no sentido positivo do y, ora está no sentido negativo do y. No segundo exemplo, ao definir a razão, nós vamos observar que A2 divididos por A1 corresponde às quantidades 7 divididos por 7. 7 dividido por 7, 1. Então, temos que, quando Q é igual a 1, nós temos uma PG constante. A representação gráfica de uma PG constante é muito simples, pois todos os termos estão ligados a um único valor. No nosso terceiro exemplo, ao definir a razão entre A2 por A1, nós vamos observar que o nosso A2 corresponde ao número 10 e A1 corresponde ao número 5, obtendo uma informação positiva, a quantidade 2. Numa PG, nós podemos ter algumas situações para que ela seja considerada crescente. Nós vamos observar que nós temos um valor Q que vai ser maior do que 1. E o nosso A1 terá que ser maior do que 0. Toda vez que essa situação acontecer, nós vamos ter uma sequência de números em progressão geométrica crescente. E toda vez que o meu valor Q, que é a minha razão, estiver entre 0 e 1, e o meu A1 for menor do que 0, ela também será considerada uma PG crescente. Então, são duas situações que podem ocorrer para a minha PG ser crescente. Vamos analisar o movimento dela graficamente. A1 corresponde ao valor 5, A2 ao valor 10, A3 ao valor 20, A4 ao 40, A5 ao 80. Se formos tentar ligar estes pontos com o auxílio de uma régua, não será possível, pois essa informação nos dá o sentido de uma curva, lembrando uma função exponencial crescente. Já no nosso último exemplo, nós temos que, para a razão definida por A2 divididos por A1, nós vamos ter menos 40 divididos por menos 8, menos por menos mais, e vamos ter uma informação positiva, uma razão igual a 5. Percebam que a razão também foi positiva, ainda que eu perceba que a minha sequência numérica está ficando mais distante de 0, ou seja, os valores estão diminuindo, porque eles estão indo no sentido negativo. Então, eu estou percebendo claramente que a minha PG está decrescendo. Mas, ao observar a quantidade positiva, nós vamos observar que na crescente também deu uma quantidade positiva, a nossa razão. Por esse motivo, é que nós vamos afirmar que, ainda que o meu Q seja maior
do que 1, o meu A1 foi menor do que 0. Ele era negativo. E pode acontecer também de o meu Q estar entre 0 e 1. Neste caso, o meu A terá que ser maior do que 0 para que eu tenha uma PG decrescente. Analisando graficamente, o que nós vamos observar? Que o meu 1 associa com A2, associa com menos 40, A3 com menos 200, A4 associa com menos 1000, A5 associa com menos 5000. Se tentarmos unir os pontos com a régua, também não será possível, pois dessa vez nós temos uma curva que lembra uma função exponencial decrescente. Era isso. Fique atento ao canal. Na próxima aula vamos ver o termo geral de uma PG. Até lá!